mais uma vez com vocês. Eu me chamo Neiva, sou da Igreja Batista do Fonseca. E hoje nós estaremos estudando a revista Compromisso, o livro de Gênesis e o capítulo 37 e 38. O autor escolhe para este estudo o tema de os desencontros familiares. Pensando sobre esse tema, lembramos que não existe família perfeita, mas nós acreditamos nas famílias. E por falar em famílias, as famílias têm vivido muitos desencontros durante todo o tempo e agora um desencontro deste tempo, que é o desencontro através do luto, desencontros por morte. E eu gostaria de, neste momento, estar orando pelas famílias. Senhor amado Pai, obrigado por esta lição, Senhor, que nos confronta a encararmos os desencontros de nossas famílias. Eu quero colocar as nossas famílias no Teu altar, diante de Ti, Senhor. Também quero colocar as famílias enlutadas, famílias que têm sofrido, Senhor Deus, diante da realidade que estamos vivendo. Consola-as, Pai. Conforta-as, Pai querido. Nós cremos no Teu poder, no Teu consolo, no consolo do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, existem vários desencontros na relação conjugal, na relação fraternal, na relação filial, que é a relação dos filhos para com os pais, e na relação paternal, que é a relação dos pais para com os filhos. Não foi diferente nas histórias das famílias na Bíblia. E neste ponto que vamos estudar agora é a família de Jacó, que sofreu muitos desencontros e muitos enganos, até mesmo nas gerações passadas de Jacó. Nos detendo na família de Jacó, acontece no sistema parental, ou seja, na relação dos pais para com os filhos, um favoritismo. O que acontece? Jacó já tinha trabalhado por uma mulher que ele amava muito, que se chamava Raquel. Foi enganado e deram Lia para ele. Ele então trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então 14 anos ele trabalha pela mulher da vida dele. O sogro então entrega Raquel para ele. Raquel não lhe dá filhos, Lia tinha lhe dado filhos, as servas tinham lhe dado filhos, e na sua velhice, então Raquel engravida e dá à luz ao primogênito do seu amor, de Raquel, e nasce então José. A Bíblia diz que Jacó amava muito a José. Então, os irmãos de José começaram a perceber esta preferência por José. E a gente pode ver no capítulo 37, que diz assim, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Em algumas traduções diz assim, amigavelmente. Eles já não eram amigos uns dos outros. As conversas já não eram gostosas entre os irmãos, porque eles tinham inveja de José. É muito ruim, é muito difícil quando pais não sabem lidar com a situação de alguns filhos que são, às vezes, têm mais habilidades que outros, mais bonitos que outros, são mais educados que outros, e aí começam então a desqualificar um em frente do outro, a promover competições, a incitar um contra o outro, e o que acontece em relação a isso é um sentimento de inveja que vem entre os irmãos, de um irmão para com outro irmão. Isso só vem a causar dor, desencontros e desgraça na família.
Neste contexto familiar que a gente está vendo, né, a predileção de Jacó por seu filho José vem a trazer uma situação muito difícil entre eles, a ponto deles não se falarem cordialmente e vir a ideia de querer matar José. A dor dos irmãos era tão grande que eles queriam acabar com o problema. Qual era o problema? Era José? Então vamos acabar com esse problema. Esse problema a gente elimina como? Matando José. O autor traz uma ilustração muito interessante de uma mãe que tinha uma menina pequena, uma filha pequena, e aí ela fez o seguinte: ela estava grávida de um bebê e ela chamou a menina e acendeu uma vela. Ela acendeu uma vela e falou com a filha assim: minha filha, você está vendo essa vela aqui? Vamos pegar uma outra vela e você segura e acende na primeira vela. E perguntou para a menina: a chama desta vela é menor do que a chama desta primeira vela? E a filha, olhando, disse: não, mamãe, as duas chamas são iguais, elas têm o mesmo tamanho. Assim, a mãe pôde então fazer a seguinte reflexão com a filha: minha filha, a chama de amor que eu tenho por você não vai diminuir porque eu estou grávida e vai chegar um novo bebê. Poderiam chegar outros bebês, a chama do amor continua a mesma chama. Interessante o que esta mulher fez, porque alegrou o coração da filha em saber que o amor não diminuiria por causa da chegada de um outro filho. Em Provérbios 27, diz o seguinte, 27, 4. Provérbios 27, 4. Diz o seguinte: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja é algo muito sério. Infelizmente, temos vivido tempos em que irmãos têm brigado com irmãos e às vezes brigas sérias para a vida toda por conta da inveja. Jacó, demonstrando esse favoritismo com José, José começa a irritar os seus irmãos. Ele contava as coisas que aconteciam no campo, ia lá e contava para o pai. No campo, ele conversando com os irmãos, ele começou a contar os seus sonhos, sonhos que ele tinha. E esses sonhos acabavam dizendo para os irmãos o seguinte: um dia vocês vão se curvar diante de mim. Um dia vocês vão depender do meu sustento. Isso irritava cada vez mais os irmãos de José. Resolveram então matá-lo. Mas Judá levanta e diz: não, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Ia passando uma caravana de ismaelitas para o Egito e venderam então José como escravo. A história segue, né? Eles mataram um animal, sujaram a túnica colorida de mangas compridas do José, levaram até Jacó. Mais um desencontro entre filhos e pai. O que ele diz? Olha, um animal feroz devorou José, seu filho querido. Jacó chora o luto por dias, muito entristecido porque havia perdido o seu filho. Ou melhor, pensava, acreditava que tinha perdido o seu filho. Um desencontro entre filhos e pai. Desobediência, engano, mentiras. Olha quantos desencontros a gente já encontrou nessa história. A vida de José segue, vai para o Egito, nós já conhecemos a história, vem a ser governador do Egito, mas a gente vai se deter, junto com o autor, a um dos irmãos de José, que fica na casa do pai. Porém, este irmão, chamado Judá, este que impediu de José ser morto e deu a ideia
né, deles venderem José, ele então resolve ir embora. Ele sai da casa do pai, deixa os seus irmãos, no capítulo 38, nós temos o relato que diz assim: aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. Bem, Judá então resolve deixar os irmãos, resolve deixar a casa paterna e vai embora. Vem se hospedar na casa de um homem. Lá ele conhece uma mulher, deita-se com ela, ela engravida e ele tem o primeiro filho, chamado Er. Era muito perverso. Ele deitou-se novamente com esta mulher e teve o segundo filho, Onã. E depois ele teve o terceiro filho, Selá. O que acontece? Ele tomou o Tamar para a mulher do seu primeiro filho. Porém, eles não tiveram filhos. E ainda jovem, morreu. Segundo a lei do levirato, quando um irmão morria, o outro irmão poderia então tomar a sua esposa por mulher. E assim então Judá fez. Pegou a mulher do seu primeiro filho e deu ao seu segundo filho, para que tivessem filhos e continuassem a descendência. Este filho chamado Onã, ele pensava, não vou dar o meu nome, não vai ter o meu nome, vai ser a descendência do meu irmão, por causa da lei do levirato. Então, o que ele fazia? Quando ele tinha relações sexuais com ela, ele jogava o sêmen na terra. Assim ele fazia e ela não engravidava. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele também morreu. Judá então chega para Tamar e diz assim: olha, vou esperar o meu caçula crescer um pouco mais e te ofereço também como marido. Vai agora para a casa do seu pai, fica lá na casa do seu pai e vive os dias de sua viuvez na casa de seu pai. Eu fico pensando que às vezes aí já estava acontecendo um desencontro entre sogro e nora. Eu fico pensando que às vezes em alguns desencontros as famílias querem pegar o problema, ao invés de resolver, quer afastar o problema, quer colocar na casa do outro, quer que o problema fique longe. Mas em algum momento esse problema vai voltar e terá que ser resolvido, terá que ser encarado, ou trará outras consequências. Acontece que Judá então deixa Tamar na casa do pai e meio que esquece, não manda o seu filho caçula para ela. Chegou o tempo da festa dos tosqueadores. Judá já estava viúvo, sua esposa havia morrido. Ele já tinha vivido o tempo da viuvez e tinha a festa dos tosqueadores, onde os homens mais ricos, que tinham um gado farto, levavam suas ovelhas para tosquear. Judá, então, vai a esta festa. Tamar fica sabendo que ele vai à festa dos tosqueadores. Então ela pensa: vou me fazer de prostituta. E assim ela fez. Tirou a roupa da viuvez, vestiu-se de prostituta, cobriu o seu rosto e foi para o caminho onde Judá iria passar. Eu fico pensando também que ideia que Tamar tinha do seu sogro para imaginar que ele se deitaria com uma prostituta. Assim foi feito. Ela se vestiu de prostituta, ele passou e ele ficou com ela. Se deitou com ela e ela engravidou de gêmeos. A história segue, né? Ele diz que vai dar um cabrito para ela. Ela pede uma comprovação de que ele realmente ia mandar um cabrito para ela. Ela exige, ela dá o preço dela. Ela dá o preço da prostituição, que era, na verdade, ela acabou pedindo o lenço,
que só quem tinha eram homens ricos naquela época. Ela pediu também o anel, o selo, que era a assinatura, né, do homem daquela época, e ela pediu o cajado. Não vamos nos deter nesses 3 símbolos, né, que existe aí vários ensinamentos, como que um homem se perde dando as coisas de mais valor diante de uma tentação. Mas vamos pensar aqui em como que Judá foi descendo, né? Teve um relacionamento com os filhos dele de uma forma de desencontros, tanto que os filhos, né, morreram cedo porque eram perversos. Teve um desencontro com Tamar e agora Tamar vira a moeda, se veste de prostituta para então engravidar e dar seguimento à descendência. O que nós tiramos desta lição? Primeiro, prestar atenção nos desencontros, nas pequenas rusgas, nas pequenas intrigas, nas pequenas palavras que não são cumpridas, naquilo que você diz que vai fazer e não faz. Prestar atenção em não termos predileção por ninguém, não termos favoritismo por ninguém, porque pode machucar uma pessoa. E uma terceira lição que a gente tira, e o autor coloca muito bem, que mesmo em meio a muitos desencontros, Deus pode mudar a desgraça em graça. Por mais absurdo que pareça ser, a história de Judá com Tamar vinha gerar um filho, Pérez, que daí vem a descendência do rei Davi e que depois vem a descendência de Jesus. Deus tem um plano em todas as coisas. O que nós precisamos é nos colocarmos diante dele e pedirmos a ele que os nossos deslizes ou os nossos desencontros possam alcançar a sua misericórdia e que com a sua misericórdia possamos ver graça no futuro, nas nossas gerações futuras. Deus abençoe a nossa família, Deus abençoe a sua família e que possamos ter mais encontros do que desencontros, em todos os aspectos, em todos os sistemas, tanto na relação conjugal, quanto na relação filial, na relação parental e na relação entre os irmãos, na relação fraternal. Que Deus abençoe e até o próximo domingo.